Vamos lá, nós estamos lendo, apresentando, debatendo a primeira epístola de João. Nós estamos no capítulo 3. Nós paramos no versículo 11, é isso? Quem tem boa memória? Ou a gente já fez essa parte? Faltar um pedaço? Vamos então a partir... Não foi chegar... isso é legal, tem razão. Boa. Vamos lá. Eu vou ler um versículo... Vamos ler os dois primeiros, porque o Caim é importante. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno ou do mal, tanto faz, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, de seus irmãos justas, tá? Ele faz uma referência direta a Caim. Fazendo uma referência direta a Caim, a gente vai olhar, porque é muito importante, tá? É Gênesis 4:8, se eu não me engano. Primeiro livro da Bíblia. Depois do número 3. A gente precisa ler a partir do versículo 1, tá? Vamos ler rapidamente. Coabitou o homem com Eva. Coabitou significa teve relações sexuais, tá? Sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. E disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 e 2. Ele é bem narrativo, bem descritivo. Depois da queda, depois que o homem e a mulher são retirados da face de Deus, que deixam de morar num resort 5 estrelas, né? Com tudo do bom e do melhor, com all inclusive, né? Eles vão ter que trabalhar, vão ter que gramar, tá? Eles são expulsos da proteção do aconchego de Deus porque eles querem tomar decisões sem Deus. Eles passam a adquirir o conhecimento do bem e do mal sem Deus, tá? E aí o capítulo 4 muda de assunto e começa a falar de outra situação, dizendo que Adão e Eva têm um primeiro filho. E esse primeiro filho é chamado Caim. E o segundo filho é chamado Abel. Eles são irmãos, não são gêmeos, tá? Diz a profissão de cada um deles. Um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, isso é uma expressão, depois de um tempo, não quer dizer nem muito nem pouco, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá? Aquele que tem relação com Deus, ele traz uma oferta para Deus, isso é natural. Quer seja uma oferta espiritual, quer seja uma oferta material. Louvor, adoração, oração, compromisso com Deus e até, às vezes, financeiramente. Estou fazendo um voto com Deus. Eu estou participando da obra de Deus financeiramente, tá? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. O que quer dizer isso? Que ele trouxe os primogênitos, os robustos do seu rebanho, tá? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então aqui a gente tem dois irmãos, tem duas profissões distintas, tem dois comportamentos diferentes, eles vão oferecer o que eles têm.
Eles podem oferecer o que eles não têm? Não, não podem, tá? Do ponto de vista material. E o texto deixa bem claro, quando chega Abel, Deus se agrada de Abel. E não somente isso, como da sua oferta. Então, existem as duas coisas que se casam. Quando vai para Caim, o que acontece? Ele não se agrada de Caim e não se agrada da sua oferta, tá? Cuidado, porque não tem nada a ver. Tem alguns que interpretam errado, falam assim, mas é porque Caim foi rebelde a Deus e ofereceu abacaxi para Deus. Ofereceu repolho para Deus. E Deus, os cultos, os sacrifícios só poderia ser feito mediante sacrifício de animais. Não é verdade. Quando a gente vai ver na lei, poderia ser feito sacrifício de farinha, sacrifício de grãos, oferta de farinha, tanto faz. Não é essa a questão. A questão é o comportamento. Deus não gostou do comportamento de Caim e gostou do comportamento de Abel. Testemunho e ação, tá? Oi. Eu queria ver se faz sentido. Que aqui fala bem claro que Abel trouxe dos primogênitos. E aí eu li que Caim não deu as primícias, primeira parte do Senhor. Isso que Deus rejeitou. Faz sentido? Tá, já existia lei nessa época? Não. Então, você não pode exigir o cumprimento da lei nessa época, tá? Não existe uma crítica a isso. E outra coisa, quando fala as primícias, o que quer dizer as primícias? As primícias de um rebanho que está crescendo. Olha, minhas ovelhas ficaram gordas, ficaram grandes. Então, não tem o mesmo significado real que passa a ter na festa das primícias. A festa das primícias, que é instituído depois, quando vem toda a lei, é uma época em que eles trazem o primeiro fruto da colheita para Deus. O primeiro fruto do rebanho para Deus, para mostrar, olha, o lucro que eu estou recebendo vem de Deus. O primeiro lucro é seu, entendeu? Se fosse assim, quem tem 10 aluguéis, o que recebe o primeiro aluguel, eu dou o primeiro aluguel. Mas isso vem com a lei. O texto não está falando disso. O texto está falando só que ele não se agradou dele e da sua oferta. Ele não critica. O que ela está dizendo é que aqui não está escrito literalmente sobre isso. Olha o 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Então ele faz uma distinção. O texto fala isso? Não, pelo jeito que Deus rejeitou a oferta dele. O texto não fala isso. Cuidado, porque a gente cria doutrina muitas vezes que não está embutido, tá? Qual que é a característica de não aceitação da oferta? Ele fala. Qual que é a coração? Eu não sou cardiologista. O que quer dizer coração? Comportamento. Ele não tem um comportamento que corresponda ao padrão de Deus. Ele poderia ter dado as primícias, poderia ter dado qualquer coisa, ele seria recusado do mesmo jeito. É isso que eu sou complicado. Eu acho que a gente pode compreender a não aceitação com a consequência do ato. Então, por exemplo, Caim matou Abel, a gente parte... Ele mata ou assassina? Ele assassina. Então, mas o que eu digo é o seguinte, o ato de Caim matar, a gente pode compreender o porquê Deus não aceitou. Porque se a gente se focar ali no ato da oferta, a gente não vai compreender. A gente, de repente, pode até achar que Deus foi injusto, porque não é muito bem claro a causa. Mas a consequência disso, a gente observa que Caim já tinha o mal dentro dele, a ponto de assassinar o seu irmão.
Você está certo. O comportamento de Caim, ele é o comportamento de alguém que é agressivo, alguém que é ciumento. Então, não basta você estar focado na oferta. Não existe uma cobrança da oferta. Existe uma cobrança do comportamento. E o comportamento de Abel e de Caim, ele é totalmente diferente, tá? Versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ele não se agradou da pessoa. Tem um texto, inclusive, não vou lembrar agora, mas você repreenda o sábio e ele cada vez será mais sábio, né? Repreenda o tolo e ele mais tolo será. Provérbio. Então, eu acho que cai exatamente isso. O versículo não é bem isso, mas tudo bem. Que a gente deve repreender ao sábio. E a gente não deve jogar pérolas aos porcos. A gente não deve repreender o estulto na sua estultícia, tá? Mas é o que você... É que algumas, na linguagem de hoje, deve estar assim, tá? Então, leia. Repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então, literalmente, tudo que você falou está correto. O importante é o comportamento, tá? Vamos lá. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Irou-se de sobremaneira significa ele ficou... Eu vou pegar, eu vou quebrar, eu vou... Imagina, ele ficou batendo na parede, chutando balde, ficou nervoso para valer. E descaiu-lhe o semblante. O que significa isso? Ele ficou tão bravo que o rosto dele era aquele rosto de vingança, aquele rosto de ódio. Então ele ficou com ódio. Por quê? Por causa do ciúme. Porque ele não foi aceito perante Deus. Se ele fosse uma pessoa piedosa, uma pessoa que tivesse fé no sentido de dependência de Deus, qual que seria a preocupação? Onde eu errei? O que eu fiz? Eu aceito a repreensão. Eu vou mudar. Mas ele não fez isso. Ele se tornou uma pessoa agressiva, odiosa. Tá? Esse é o comportamento dele. Sempre aberto ao diálogo. Essa é a verdade, tá? Então disse, olha só, no 6, lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Deus está chamando ele para quê? Por que ele faz essa pergunta? Por que você está nervosinho? Por que você está agressivo? Por que você está com essa cara de ódio? É essa a pergunta para nós. Por que Deus está fazendo isso? Deus é onisciente? Apesar do que alguns pastores falam, Deus é onisciente. Deus sabe o que está acontecendo. Por que ele chama e faz essa pergunta então? Por que ele fez? Ele conhece os corações, ele conhece o íntimo. Isso ele já sabe, ele não precisa fazer a pergunta. Por que ele faz a pergunta? Confessasse para quê? Para quê? Para arrependimento. Então é a mesma coisa quando Deus fala com Adão, fala, o que aconteceu? A primeira resposta de Adão, é a mulher que o Senhor me deu que fez isso daí. Mas ele chama o homem ao arrependimento. E Caim, tô fora, tá? E ainda tem uma dica. O versículo 7, se procederes bem, comportamento. Essa é a grande falha que a gente vê em Caim. São os atos, tá? A gente avalia o cristão pelos seus frutos, pelo comportamento, pela consistência, não é pelas ofertas. E aí, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui ele está falando uma coisa, é a primeira relação que ele faz do mal como revelação teológica.
ele fala que o mal sempre vai estar do nosso lado, tá? Sempre. Uma figura de linguagem, tá? Você não tem o mal. Vem cá, malzinho. Não é isso. Mas o mal, o que vai influenciar a gente contra a ética de Deus, sempre vai estar próximo. Por isso que ele fala, jaz à porta. Ele faz uma figura de linguagem, se fosse comparar, olha, é como se fosse um animal selvagem que está na porta da tua casa e está pronto para te atacar. Ele compara o mal com isso. E ele fala o seguinte, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, quando a gente vai ver o famoso Freud era judeu, era ortodoxo, tá? Conhecia o Antigo Testamento e muito dos estudos de personalidade que ele tem, que se usa até hoje em dia, não se usa Freud para tratamento, mas para diagnóstico, compreensão utilizado, é baseado em versículo. Então, quando ele fala que existe o id, existe o íntimo da pessoa que quer fazer o mal e você tem que dominar, ele está citando a Bíblia. Paulo fala alguma coisa parecida sobre isso? O que ele fala? Então, acha o versículo. Paulo deixa bem claro, e Paulo era alguém que tinha intimidade com Deus, tinha conhecimento da Escritura, conhecia filosofia, era um cara super preparado. E ele tem uns momentos que ele só não xinga a mãe do outro porque ele não pode. Porque ele briga mesmo. Ele é briguento. Então, leia. Vamos lá. É Romanos 7, qualquer coisa. Eu leio. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É isso? Repete. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso serve, mas não é esse. O que... É um pouco diferente, porque não faço o que quero. Mas o essa daí. Que eu quero, esse faço. Qual que é a sua versão? Almeida. Essa tá certo. Mas... É a fiel. Então, fiel tem diferença de texto, às vezes, porque a fiel é texto certo. Hã? Parece que é versículo diferente, mas a tradução correta é essa. Então, o que acontece? A Escritura indica que nós temos uma tendência ao mal, tá? E cabe a gente dominá-lo. Como que a gente domina? Mediante a palavra, mediante convívio com os irmãos e mediante autocontrole. Ah, mas eu não sou assim. Olha, só você pegar trânsito, você vai ver quando te baterem no teu espelhinho, você vai lembrar de tudo que você possa imaginar. Quando você está muito cansado, alguém te apronta, você vai morder pesado, não vai? Tá? Mas, meu Deus, estamos conversando a respeito disso hoje. Tem hora que a gente vai orar e a gente sabe que o nosso coração está duro. E aí a gente não consegue chegar diante de Deus, dá vergonha. Fala, Deus, eu não consigo orar do jeito que eu estou. Isso é uma oração. Por favor. Sim, porque a vontade que dá realmente é de pegar a pessoa e de ser umas pancadas. Porque você é humana. Você vê, Paulo era humano e ele escreve isso daí. E era o super Paulo, tá? Então, o mal é uma tendência que todos nós temos. Cuidado que imagem e semelhança é dificílimo de traduzir, tá? Imagem para quê? Capacidade de amar. Imagem para quê? Imagem para perdão. Uma imagem de buscar relacionamento. Nós somos iguais a Deus? Não. Nós somos semelhantes. Semelhantes a algumas coisas, nós temos em comum a busca da eternidade, mas nós não temos onisciência, onipresença
E cuidado, outra coisa, imagem e semelhança. Como que era a imagem para eles na época? Era metal polido. Então não é nitidez, não é igualdade. Nós não temos a igualdade de Deus, tá? Nós temos um reflexo de Deus entre nós, tá? Nós temos algumas coisas parecidas com Deus. E o principal que é falado é o relacionamento. Nós temos que ser relacionais no sentido do amor, porque amor é relacionamento, tá? Ninguém se relaciona para matar alguém, ninguém se relaciona para ter ódio, tá? Só um psicopata, psicopata é outra coisa, tá? Ok, vamos lá. O versículo 8 continua a história, a narrativa. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos passear no campo, vamos passear no campo. Não é isso que ele está falando? Vamos ver o jogo do São Paulo. É isso que ele está falando, tá? Ele pega e vai sair para bater papo. Isso é premeditado. Ele está premeditando um assassinato, tá? Ele reconhece o problema. O meu problema é falta de relacionamento com Deus. Mas o meu irmão se relaciona. Como que eu resolvo isso? Eu elimino o outro. Olha só que legal. Que raciocínio bom, né? Contra Abel, seu irmão, e o matou. O matou não é uma palavra teológica. A palavra teológica seria assassinou. Qual é a diferença? Nós podemos matar um agressor. Se vem os argentinos invadem o Brasil, nós podemos pegar em armas? Podemos pegar em armas, tá? Mas assassinar é sem um motivo plausível contra a minha integridade. Então ele vai e assassina. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Mesma pergunta que Deus já sabe a resposta. Por quê? Está dando opção de arrependimento. Ele não dá, diga. Você matar minha mulher, então eu não sou considerado. Não posso ser acusado de assassinato, então. Feminicídio. Aí você está perdido. É feminicídio. Não, mas é diferente. E do ponto de vista teológico, eu falei, tá? Do ponto de vista legal, tem um monte de diferença diferente. Se você matar a mulher, já entra como feminicídio. Se você matar sem motivo, é mais 2 anos de cadeia. Se você matar por motivo fútil, é mais 6 meses. Se você não der chance de resistência, é mais não sei o quê. Então você vai ser preso, condenado a 25 anos e vai cumprir 2. Porque eles soltam rapidinho, né? Vamos lá. Ele chama para arrependimento. Onde está Abel, teu irmão? E ele não responde o que deveria. Não sei, sou eu tutor, cuidador do meu irmão? E disse Deus, no versículo 10, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Tá? É uma figura de linguagem. Ele está falando que o sangue foi derramado, o sangue derramado foi escondido embaixo da terra e está lá exigindo vingança. Tá? A ideia aqui é de vingança. O sangue derramado clama por vingança. Tá? Os judeus, no processo do julgamento de Jesus, você tem de um lado Pôncio Pilatos falando, eu não vejo motivo para que ele seja executado. E os romanos falam, sim, os judeus, sim, ele deve ser morto. E Pilatos fala, eu não vejo motivo para ele ser morto. E os judeus falam, que o seu sangue caia sobre nós. Por quê? Porque dentro da lei judaica, dentro dos 613 mandamentos, quando se derramava o sangue de um inocente, a pessoa que derramou isso era passível de ser vingada. Então, dentro da mensagem do evangelista, ele deixa bem claro que o judeu clamou maldição contra ele mesmo. Então, alguns teólogos falam que o holocausto é até hoje uma vingança de Deus pelo assassinato de Jesus. E eu concordo, tá?
Vamos lá. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. 11. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Qual era a profissão de Caim? Agricultor. O que dá para entender que muda a relação da produtividade, da fertilidade da terra, porque ele usou o instrumento de trabalho dele, de bênção da parte de Deus, para esconder um assassinato. Então dá a entender que a terra vai ficar mais difícil, vai precisar de adubo da Rússia, vai precisar de um monte de coisa diferente, tá? Quando lavrares os solos, não te dará ele a sua força. É isso que ele está falando. Ele se esgota. Serás fugitivo e errante pela terra. Hã? Um andarilho. Ele não tem mais residência fixa, tá? Então, qual é a punição que Deus dá para Caim? Qual que é? São duas. Primeiro, a profissão dele é uma profissão que vai ser extremamente difícil, não vai ser uma coisa fácil, e depois, ele não vai conseguir ter um local fixo de estabelecimento de moradia, que todos nós queremos, né? A gente quer um lugar fixo, a gente quer ter amigos, a gente quer uma região que a gente possa existir. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, ou seja, está expulsando da região que estava, e da tua presença hei de esconder-me, porque ele passa a identificar Deus como um Deus de vingança, um Deus de justiça. Deus tem diversos nomes no Antigo Testamento. Ele era aqui para Abel e para Caim um Deus de proximidade, um Deus de afetividade, um Deus de confiança, um Deus amoroso. Agora não. Agora ele vai ver um Deus de juízo, tá? E da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ele sozinho contra pessoas não ia sobreviver. Essa época era uma época de grande violência. O pessoal juntava em pequenos grupos de 3 ou 4. Se chegasse alguém pela frente que tinha uma bolsa, eles matavam e roubavam. Isso era frequente, tá? Muda com a Pax Romana. Mas antes disso era cada um para si e Deus está bem longe, tá? Dentro de Israel existia uma certa segurança, mas fora não. E ele se sente: eu vou ser um andarilho, vou ser um fugitivo, não vou conseguir me associar com ninguém, não vou participar de nenhum grupo, nenhum bando, e eu vou ser morto. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. É 7 vezes literal? Não, isso daí dá significado de grandeza, tá? A gente colocaria para valer, ou para chuchu, qualquer coisa assim. Aí a ideia é de grandeza, tá? E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele fez um sinal, dando o sinal de que ele é meu protegido, tá? No sentido de não ser morto. Qual é esse sinal? Alguns vão falar que era o símbolo do Corinthians, porque mano não mata mano. Mas ninguém tem certeza, tá? E é de propósito, porque se aparecesse qual era o sinal, todo mundo ia ficar fazendo, tá? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Ele ficou migrando por lá, tá? Como eu falei para vocês já algumas vezes, todos os nomes têm significado no hebraico. Todos os nomes têm uma mensagem, tá? Caim, uma das traduções é o escolhido. Oh! Quem que pôs o nome? A mãe. Porque a mãe tinha a esperança de um redentor. A mãe tinha a promessa dela de o Messias que viria, tá?
versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ela já tinha uma expectativa messiânica. Só que essa expectativa messiânica não se cumpre em Caim, ela se cumpre em Jesus. Tá? Mas ela tinha, porque muitas vezes você tem uma expectativa errada. E Abel significa sopro. A ideia é que também não ia durar muito. Essa ela acertou pelo menos, tá? Então, João, ele faz uma referência histórica, joga para o passado esses dois personagens de Caim e de Abel. E todas as narrativas, todo o material bíblico, ele tem mensagem teológica. Então, vamos agora fazer a ponte. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Não segundo Caim, que era do maligno. Então, aqui a gente entende, as obras de Caim eram más, porque ele era do maligno. Tá? E tem um outro problema. O cristão, ele deve ser um agente continuado de ações boas. Se ele parar de fazer ações boas, ele começa a fazer ações más. É isso muito a temática que João trabalha aqui. E assassinou a seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Ele está associando obra com característica. Não existe separação. Para o verdadeiro cristianismo, você é o que você faz. O neopentecostalismo veio com outra ideia. Você pode falar uma coisa e ser outra. Você pode pregar uma maravilha, não tem problema. Você pode ter 3 mulheres, tem processo na justiça, tem isso, tem aquilo, tá não sei o quê, mas ele prega muito bem, entendeu? Isso não tem nada a ver com doutrina cristã. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aí ele muda um pouco o sentido, tá? É um outro assunto. A ideia de mundo no Novo Testamento é tudo que não é de Deus, tá? Então a ideia de mundo é o conceito da unidade das pessoas que não têm Deus. Se alguém acompanhou quando começou as manifestações contra a Rússia, a presidente lá do Conselho Europeu falou: a Rússia está indo contra a nova ordem mundial. Tá? Se alguém viu isso daí. Por quê? Porque o mundo ele acaba se juntando e tendo conceitos, tendo padrões que eles se definem. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ver o que é correto, o que não é. O que é contra a ética de Deus e o que é favorável. Então, hoje se fala que a gente vive um mundo pós-cristão. Hoje o enfoque é transexualismo, trans não sei o quê, e vai aquela coisa arada toda. Tá? Então, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Tem tempo ainda. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Tá? Quando ele está falando aqui da vida, é vida eterna, porque amamos os irmãos. Então, o sinal autêntico do cristão é amar o irmão. Mesmo o irmão chato? Sério? Verdade? Aquele que não ama permanece na morte. Ele está falando de consistência de comportamento. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Por isso que ele foi lá para Caim e Abel. Porque o grande problema de Caim é que ele odiava Abel. Ele odiava o que representava Abel. A inveja é uma das coisas piores que existe. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Esse é um problema. Cuidado, tá? Por quê? Porque ele está falando de consistência. Ele está questionando a consistência de alguém que é um assassino e se proclama como cristão. Nisto conhecemos o amor, no 16,
que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Difícil, né? Mas ele está fazendo uma transposição. Se nós realmente somos cristãos, nós devemos ter uma mesma atitude que ele. Ora, aquele, aí ele vai entrar em coisas práticas, dá para a gente terminar. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tiago fala a mesma coisa, tá? Então, dentro da comunidade cristã, a gente não pode ter pessoas passando necessidade. Existe gente que é picareta dentro da igreja? Tá cheio. Não, mas você paga para mim a parcela, eu estou atrasado a parcela da minha Ferrari, então, tá? Não, mas olha, o clube eu não estou pagando. Vamos ter bom senso também, né? Tá? O que ele está colocando aqui não é um ensino próprio do cristianismo. Ele vem do judaísmo. O judaísmo tem todo um cuidado com a comunidade judaica. Só que os caras são espertos. Então, se o fulano quebrou o negócio dele, se o fulano está devendo, eles não dão dinheiro assim, não. Eles chamam lá, vem quem é um que é contador, um que é empresário, outro que é rabino, outro que é conta o que está acontecendo. Sabe o que é? Eu quebrei por causa disso. Aí o contador fala, é picareta. É o seguinte, você vai receber o mínimo para pagar o seu aluguel e acabou, viu? Porque você não sabe fazer negócio. Não, olha, eu fiz isso, fiz... você quebrou por uma eventualidade. Nós vamos te dar $100 mil para abrir um outro negócio. Eles fazem isso. E daí, o cara devolve os $100 mil sem juros, tá? Não dá com juros. O cara quebrou 3 vezes, aí eles falam, chega, acabou a brincadeira, não serve, você não serve para nada, você não serve para ser empresário, você não tem cabeça, você vai ser candidato a vereador. Tá? Mas eles falam às vezes, olha, você só serve para ser empregado, você não serve para ser... Vamos ver se dá um pouquinho mais. Criancinhas, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amor é ação. E nisto conhecemos que somos de verdade, bem como perante ele. Tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, quando ele fala, aqui ele está falando do íntimo, tá? O nosso íntimo nos acusa, você não está fazendo nada pelo irmão que está tendo alguma dificuldade. Temos confiança de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, isso eu quero falar semana que vem, e fazemos diante dele o que é agradável. Eu vou falar sobre mandamentos semana que vem, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? É tranquilo essa passagem. Pode dar. Tá. Dia 19, nós vamos ter uma assembleia do seminário. Nós vamos mudar o estatuto. Gostaríamos de contar com a presença maior possível de membros da igreja. Então, quem estiver interessado, fale comigo, que eu mando o projeto do estatuto para que vocês participem da reunião. Será às 14h30 do dia 19 de março. De março. Agora. Então, 14h30 termina no máximo 15h30, porque depois de 15h30 começa a reunião da liderança da igreja. Então, o pessoal do seminário vai entrar em contato com o pessoal, mas quem quiser participar, fale comigo para receber o material antes. Alguém termina em oração. Semana que vem a gente vai falar de mandamentos, tá? Porque ele fala de mandamento e a gente vai trabalhar com a ideia e o conceito de mandamento. Vamos lá?